Os índices de criminalidade de Minas Gerais, eles continuam em queda. Que bom. É verdade, Carol Malta, porque alguns dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e mostram que 10 de 12 crimes violentos apresentaram redução de janeiro a agosto desse ano, se comparado ao mesmo período lá de 2017. Olha, que bom. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com Leonardo Caetano, que é especialista em seguranças públicas, e ainda a capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, Danúbia Lopes. Muito bom dia. Adoro esse trem de capitão, mulher. Acho Pois é, mas aí a gente vai falar Acho... capitão ou capitã? Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, bom dia. Você pode me chamar do que você quiser, de capitão ou capitã. O tratamento ele é possível no tratamento de capitã. Mas o posto na Polícia Militar é de capitão. Então, a minha assinatura é capitão Danúbia. Capitão Danúbia. Adoro. Acho mais forte, capitão. Assim, isso é o verdadeiro empoderamento da mulher, Carol. É verdade. Mulher de Deus, está lá servindo, não abre mão ali da sua feminilidade. Olha para você ver. Não é isso? Lindo, não é, Leonardo? verdade. Temos que ressaltar, porque afinal de contas faz parte ali, ela integra, incorpora a melhor polícia militar do Brasil. Com certeza. É verdade, é verdade, é verdade. Queridos, eu queria que a gente começasse. Não, de jeito nenhum. Ela é da minha turma, aqui, as meninas. Vou pegar o WhatsApp dela, não, porque quando eles me irritam, eu falo, vou ligar para fulano. Eu vou ligar a esse me respeito. Mas aí fala também das violências aqui, as unhadas aqui. Não. Isso é só disciplina. É diferente. Vamos falar aí sobre essa queda, gente. Eu queria olhar com vocês, porque é interessante quando a gente fala em queda, onde, às vezes, as notícias, as coisas demonstram, às vezes, uma situação diferente da realidade. Então, eu queria que vocês falassem, por que dessa queda? O que vocês têm observado essa mudança? Bom, nós temos que entender a segurança pública no nosso estado de Minas Gerais, neste contexto de 2017 e 2018, Sim. como eixos em que a Polícia Militar de Minas Gerais adotou para reforçar durante esse biênio, vamos dizer assim. Então, nós buscamos, nesses 4 anos, potencializar o policiamento ostensivo, reduzir a criminalidade violenta, combater a interiorização do crime e aumentar a sensação de segurança. Sim. Então, nós conseguimos, através dos números, reduzir a criminalidade violenta, como mesmo você tem os dados, a gente também tem. Certo. Na casa de uns 39%, os crimes violentos, homicídios reduziram alto, 22%, até registros até dia 30 de novembro deste ano. E a sensação de segurança, ela também é um alvo a ser conquistado constantemente pela Polícia Militar, porque muitas vezes ela não está ligada aos números. Sim. Isso que você falou é uma realidade. Hoje nós temos as mídias sociais, a informação ela corre muito rápido e às vezes a tal das fake news chegam de forma potencializada. A gente estava conversando ali nos bastidores que eu sou natural de uma cidadezinha no interior, que é muito tranquila, uma cidade de pequeno porte, mas as notícias chegam lá. Sim. E quando chega no seu celular, aquele objeto que você carrega o tempo todo, você está vendo ali muita informação de violência e a sua sensação, mexe com a sua sensação de segurança. Né? Só lembrarmos, por exemplo, do crime de tráfico de drogas. Quando nós éramos mais jovens, né? A gente ouvia falar que alguém usava drogas lá atrás. Hoje, a gente sempre tem alguém passando uma luta de drogas muito próximo a gente. Dentro de casa, a sensação está entrando para dentro de casa da gente. Então, essas premissas que a Polícia Militar de Minas Gerais buscou combater e focar nesses 2 anos, resultaram nessa expressiva redução criminal. Agora, Leonardo, dentro do que a nossa capitão falou aí, dentro dessa estratégia de segurança, por exemplo, essas bases comunitárias, isso tudo também é parte para que a sociedade entenda, veja, reconheça a presença da polícia e só essa presença já é um fator inibidor para qualquer forma desses crimes?
A presença policial, ela inibe, né, a intenção de ação do autor em conflito com a lei, né, do indivíduo em conflito com a lei. A política que veio adotada, né, das bases comunitárias, nas regiões de conflito, principalmente nos locais onde se tem incidência de maiores ocorrências, principalmente aquela ocorrência que gera maior sensação de insegurança, que são os crimes contra o patrimônio, isso traz para a sociedade uma segurança da presença do policial, né, e a crença de que a resposta, caso ocorra algum evento, ela será imediata. Também, para o criminoso, ele fica inibido de agir ali ou nas proximidades daquele perímetro, sabendo que, caso haja uma atuação e a polícia venha fazer uma intervenção, a resposta será rápida, né? E o risco dele ser preso ou dele ser contido vai ser majorado. Então, ele vai mudar ali a estratégia. E o legal dessa política que veio sendo adotada pela Polícia Militar, na presença policial, é que não somente, né, nos grandes centros, mas também na interiorização, né, porque é natural, o indivíduo que tem a conduta de vida criminosa, ele já tem como prática, já tem como estilo de vida aquela conduta de crime, ele não vai deixar de roubar, até mesmo porque, ou vai deixar de cometer os crimes, porque aquilo ali, digamos, é o ganha-pão dele, né? Então, se ele deixa de roubar em uma região... estratégias, alvos, etc. Exato. O tempo todo. Se ele deixa de atuar numa região, ele precisa de começar a atuar em outras. Então, existe um fenômeno no passado que chamava-se fuga dos sujos, né? Onde você começava a atuar, a saturar uma região e havia aquela migração para o interior ou para outra cidade. E era verdadeira corrida, né, de gato e rato. Com essa atuação, nessa política de segurança pública, saturou-se as regiões, né, de maior incidência criminal, mas também mantendo o policiamento, né, e aí o policiamento móvel, que é o legal dessas bases comunitárias, porque além de ter a presença física do policial no local físico, ainda tem o patrulhamento do entorno. E isso ajuda muito a reduzir os índices de criminalidade da região. Eu queria que colocasse na tela, achei interessante, aí tem uns dados que tem, Serginho. Os crimes que apresentaram aí, né? Dos 9 indicadores aí de crimes violentos, gente, 7 apresentaram queda em Belo Horizonte, olha que ótimo, né, na região metropolitana no ano de 2018. E dentre eles está homicídio tentado, homicídio consumado, estupro tentado, estupro consumado, estupro de vulnerável tentado, roubo consumado, sequestro e cárcere privado consumado. Queria que a gente falasse sobre isso. Quais são os outros 2 que não estão ali? Saberia falar? Não me recordo aqui. Mas vale ressaltar ali, por exemplo, o crime de homicídio, ele é utilizado como uma referência no mundo para se dizer se um país ele é tranquilo ou se ele é violento. Então, baseia-se a segurança de um local através da taxa de homicídio, que é uma taxa estipulada para cada 100 mil habitantes. É um número de pessoas que são executadas ou mortas por 100 mil habitantes. Então, a nossa realidade do Sudeste, ela é uma realidade bem diferente do Nordeste. Sim. Ela é mais baixa. A média da nossa taxa é de 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. E no ano de 2018, até o dia 30 de novembro, nós registramos uma queda significativa e alcançamos índice do ano de 2001. Nós estamos com a nossa taxa de 13,45 homicídios a cada 100 mil habitantes. Se fosse tomar por esta taxa, capitão, o Brasil, por esta taxa específica, você está falando de uma região, nós estamos falando de Minas Gerais. De Minas Gerais, de uma região sudeste, Minas Gerais especificamente. Hoje, isso em termos comparativos, por exemplo, com o mundo, isso representaria, assim, colocaria, se fosse depender deste número, colocaria o Brasil num patamar de um país seguro, mais ou menos, ou ainda não? Nós ainda temos um grande desafio. Os países da Europa têm números muito baixos. Os Estados Unidos, que é aqui, que se aproxima mais da gente, a taxa deles é de 4,88. Isso porque se aproxima da gente. Então, assim, mas nós já chegamos na casa dos 50, assim, nós Brasil, que eu falo. Sim. Então, Minas Gerais hoje, sem dúvida, é o estado mais seguro do país
se levarmos em conta a taxa de De homicídio. homicídio, que é um parâmetro Que é o aferidor parâmetro para o mundo inteiro. Uau, muito bacana. E agora a gente está aí diante aí de um novo tempo, de um novo ciclo político, onde a formação do presidente eleito é militar, base ali dos seus ministérios, dos seus ministros é militar, Sim. vem com essa proposta forte de reforço à segurança, de reforço de ordem ao e cuidado, progresso. de ordem, né? Na posição de vocês, né? Existe sim, a gente pode vislumbrar com esse país crescente em termos de segurança para que esses índices diminuam ainda mais? Então, o que eu acho legal, pelo menos assim, nesse clamor de segurança, né, de mudança em que nós vivenciamos durante esse período eleitoral, né, e o sentimento que resultou disso, da expectativa, né, de que o Brasil realmente vai melhorar economicamente, que a segurança, os índices de segurança, eles vão cair, né, e a sensação de segurança do cidadão, ela vai aumentar, é decorrente do seguinte tema. Nós viemos num período de deteriorização dos princípios básicos de sociedade, que é respeito e disciplina. Em uma sociedade democrática, em que você não tenha respeito pelo próximo Sim. e disciplina, né, em saber respeitar Seu direito termina no começo do outro. Exatamente, e também as instituições, né, consolidadas de Estado para controle social, não adianta, nós vamos ter conflitos. Infelizmente, implementou-se uma cultura, e aí por questões ideológicas no Brasil, de que as instituições públicas de controle social, elas eram repressivas, autoritárias, eram torturadoras e que não mereciam crédito social, em grosso modo dizendo, né? E isso levou o quê? Ao desrespeito, ao descrédito dessas instituições. Automaticamente, paralelo a isso, você tem a ausência de políticas públicas para que você traga valorização social do indivíduo humano, né, para que ele possa se colocar como um ser social responsável por aquela sociedade que ele está, numa cadeia produtiva. E aí esse indivíduo ele começa a achar que o Estado é que tem que ser o mantenedor dele e que todos aqueles que não oferecerem aquilo que o Estado é obrigado a oferecer são inimigos. Aí você começa a criar uma vítima social. E o que veio sendo implementado culturalmente e ideologicamente na cabeça, né, da população de maneira geral é que o indivíduo social ele é uma vítima do Estado. Não. Nós precisamos de entender que todos nós somos partes do Estado. O Estado brasileiro ele vai ser aquilo que nós produzirmos. Se nós produzirmos cidadãos de bens, pessoas que respeitam pai, mãe, que respeitam a autoridade policial, que respeitam as autoridades constituídas, que respeitam o próximo, que respeitam os idosos, nós vamos ter uma sociedade equilibrada. A partir do momento que eu tenho a formação de um indivíduo, e aí eu começo lá na base, né, que é na educação, sim, eu começo a mostrar para esse indivíduo que ao invés dele ter um respeito e entender qual que é o local dele, ele tem que ser um crítico, ele tem que acusar, ele tem que discutir, ele tem que brigar, aí a gente começa já a gerar um conflito na cabeça de uma pessoa que ainda não formou ainda um senso social. Infelizmente, foi o que nós começamos a construir no passar dos anos. Uma cultura de indisciplina e uma cultura de desrespeito pelas autoridades de Estado, de controle social constituídas e os mais velhos, pelos idosos, enfim, a estrutura de família, que é aquilo mais tenro que a gente aprende dentro de casa. O resultado foi o quê? Uma sociedade que, infelizmente, se desorganizou. Então, essa expectativa que a gente tem, exato, né? E aí, não tem outra instituição para a gente poder vislumbrar, né, esses atributos, né, de disciplina e de respeito do que as instituições militares. Então, quando vem o discurso, né, e aí do presidente eleito em trazer instituições militares para poder participar do processo de governo, realça, né, essa expectativa na população. E realmente eu acredito que sim, que a gente tem um futuro bem bacana pela frente, queira Deus. Mas nós mineiros, né,
quando a gente analisa o nosso povo é extremamente tradicionalista. Sim. Nós cultivamos na nossa casa o valor da família, nós somos assim. Então, para o mineiro, nós da Polícia Militar somos sempre motivo de orgulho. É muito comum nas nossas redes sociais da Polícia Militar, quando a gente posta alguma coisa, um vídeo ou uma informação a respeito da Polícia Militar, vem aquele monte de comentários assim, a melhor polícia do Brasil, nós temos orgulho. Isso para nós é um reflexo da sociedade que quer ser organizada. Ela enxerga, ela se vê na Polícia Militar. Os nossos policiais militares, em sua grande maioria, são frutos da nossa terra, do nosso Minas Gerais. É muito legal a gente perceber nas nossos batalhões. Ontem mesmo eu estava conversando com um policial que ele trabalha onde ele mora. Então, existe em nosso policial militar aquele senso que todos nós deveríamos ter. Eu sou parte da sociedade e eu preciso contribuir para que o ambiente seja seguro. Não é só dever do Estado, mas é obrigação do Estado, mas é dever de todos nós, enquanto moradores dessa terra, que nós temos que conservá-la assim, segura, habitável, motivo de orgulho para o Brasil, né, nossa Minas Gerais. Serginho, o legal disso que a capitã Danúbio falou é que, infelizmente, né, a gente vem de uma situação de dificuldades financeiras que o Estado vem passando, atraso de salário, parcelamento, não tem previsão de 13º e tudo. E mesmo assim, os números caem. Eles caem. Então, assim, em um ambiente em que você deveria observar uma certa projeção negativa, em que o servidor estaria desestimulado, enfim, né? Mas você vê o comprometimento com a causa, a identidade como um cidadão, como um ser social daquela comunidade e a responsabilidade em continuar fazendo. Ainda que com todas as intercorrências, ainda que com todas as dificuldades que ele esteja passando, entendeu? Na sua vida financeira, na sua vida familiar, mas no momento em que ele se reveste da personalidade jurídica de Estado ali para poder cumprir o seu dever social, ele mantém a sua responsabilidade, ele trabalha com afinco e isso é muito legal que ela colocou. Eu vejo muito isso também na minha corporação, né? Eu sou agente penitenciário e eu vejo muito isso, com todas as dificuldades de estrutura, com todos os problemas que você tem, mas quando o colega ele assume o serviço com garra, com energia, sabe? Para poder produzir. Né? Exato. Uma missão. Analogia aí ao contexto eclesiástico que nós vivemos muito, né? É a questão de exercer um sacerdócio. Sim. Não é um cargo, é um encargo, né? Exato. Isso é muito lindo. Tem um dado também que fala assim, queria que colocasse na tela, que o crime, ele que apresentou aí a maior redução em Minas Gerais foi o roubo. De 2017, de janeiro a agosto, era 78.798 casos, ocorrências. Em 2018, de janeiro a agosto, passou para 52.692 ocorrências. Né? A fonte é da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Quando a gente pega quando fala aqui, homicídio tentado, homicídio consumado, a gente vê que, no caso, o roubo, ele reduziu. O que vocês diriam especificamente nisso? Porque tem diferença de furto para roubo. Né? Até é bom explicar para o pessoal e entender o que é esse roubo de reduzir. Sim, o roubo, ele é quando, ao subtrair o objeto, todos os dois, o furto e o roubo é subtrair um bem material de alguém. O roubo necessariamente é um emprego da violência, a gente chama de assalto, quando há o emprego de arma de fogo, arma branca, e pode ser uma violência física. Para retirar o objeto é considerado roubo. Sim. E o furto, muitas vezes, é aquele negócio, eu estou sentada aqui no ônibus... Aí tem aquele celular ali dando sopa ali. Ali, gente, olha que monitor. Ou o famoso esbarrãozinho, né? Essa época de Natal é muito importante, você que está nos assistindo, a deslocar, né, nos centros urbanos, que estão muito movimentados, a pessoa dá um esbarrão em você e furta o seu objeto ali. Isso é a diferença de furto e roubo. No caso dessa redução expressiva, nós tivemos, como bem citado, uma realocação do efetivo da Polícia Militar. Nós temos mais policiais de forma ostensiva nas ruas. Isso inibe o furto e o roubo é uma consequência imediata. Nós tivemos 206 bases de segurança comunitária distribuídas em todo o estado.
Isso implicou em uma proximidade maior da Polícia Militar, uma visibilidade maior da Polícia Militar. Em grandes corredores de segurança, onde nós temos postos de combustível, sim, que são alvos de ação dos infratores, comércio local, as pessoas que estão ali circulando. Agora, no Natal, nós tivemos um reforço de 3.000 policiais nas ruas, policiais advindos das unidades administrativas, das escolas da Polícia Militar e também do policiamento especializado, justamente para estar mais presente na rua. Então, essa redução, ela se deve realmente a uma rearticulação do sistema operacional da polícia. Nós tivemos a inclusão de mais de 2.000 policiais militares na nossa corporação e isso reflete numa maior ostensividade, refletindo a redução desses crimes contra o patrimônio. E aí, paralelamente, quando vem a Carol perguntando sobre essa incidência do roubo consumado, que é contra o patrimônio, a gente está vendo aí, já vem uma ação estratégica. Dentro desse contexto, como que a gente pensa, nós como cidadãos, assim, dentro daquilo que a gente pode participar, até para ajudar em termos de políticas públicas, de educação e tudo, até pensando em um novo governo que vem por aí, uma Assembleia Legislativa renovada em parte, sim, como trabalhar os cidadãos, como fazer essa participação com a polícia, com a civil, como a gente pode trabalhar assim? Serginho, a Constituição ela fala que segurança pública é dever do Estado, obrigação de todos, né? Então, a responsabilidade com a segurança, ela precisa ser, necessariamente, né, ela precisa ser compartilhada. O Estado ele tem a obrigação, né, de trabalhar instituições, aparelhos e equipamentos, né, de controle social para poder oferecer segurança à população. Mas se o cidadão não participar desse processo, vai ser meio que um serviço de enxugar gelo mesmo. E automaticamente você vai ter como resultado a majoração dos confrontos. Porque quando a sociedade ela se omite do processo de participar da segurança pública, né, da construção desse processo de segurança pública, as intervenções do Estado, elas precisam ser maiores, elas precisam ser mais fortes. Essa era a visão que até então estávamos vivendo. Exatamente. De uma sociedade que se fechou, ela ali se tornou reclusa, então, de uma certa forma, é uma omissão, então esses confrontos, esses enfrentamentos eram mais assintosos. Esse seria exato, um espelho, um reflexo disso. Quando você observa, né, e aí no ano passado, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele relata bem isso. A década, né, do início do ano 2000, ela aponta bem isso, uma escalada na curva de violência bastante severa, inclusive aqui em Minas Gerais, né, e aí veio-se políticas, né, de governo no sentido de trabalhar a integração das ações policiais, né, e dos órgãos de defesa social. Houve ali uma queda, uma estabilização e, consequentemente, a partir de 2009, 2010, aí novamente uma outra escalada. Quando nós começamos a discutir, e aí nós estamos falando aqui, né, de redução e tudo, e talvez o telespectador que está em casa vai falar assim, não, mas eu não vejo isso, eu não consigo, né? Continua acontecendo o crime, eles roubam a padaria, roubam o ônibus, assaltam, furtam o celular e tudo. Justamente porque o que traz a sensação de segurança para o cidadão na grande maioria, é o combate aos crimes contra patrimônio. Lógico que um crime de homicídio, que é o maior rompimento social que a gente tem, né, se discutindo, ele choca muito. Mas o que massacra mesmo a sociedade são os crimes contra o patrimônio, esse do dia a dia, né, que está sempre acontecendo, sempre acontecendo. Então, esses índices, eles estão muito altos ainda, quando se comparado a todo o cenário. O que vem acontecendo nessa redução, ela vai começar a ser sentida pela população em um período, né, da agora para frente. A população começa a sentir, já percebendo a presença, a maior presença ostensiva policial na rua, né, ações e políticas públicas de controle social e também, né, de prevenção à criminalidade. Então, começa-se a perceber isso da agora para frente. Mas aí que entra a questão da participação social.
A PM ela criou um programa, e aí, né, a Capitão Danilo vai poder falar com mais propriedade disso, um programa muito bacana que chama a Rede de Vizinhos, né, Protegidos, que criou uma interação social com os vizinhos da região aonde tem, né, a área de atuação do batalhão. Então, ali, esses vizinhos, eles mantêm um link direto com a companhia, o batalhão, né? Ou então, enfim, com o policial que está naquela região. Então, tão logo ele vislumbra ou veja algo suspeito, ele entra em contato e a atuação policial ela é mais rápida. Então, isso demonstra que a participação social, ela ajuda, sim, a reduzir. E aí a gente vai na denúncia, né, através do 181, através do 197, através do 190, né, através mesmo de organizações de comunidades, de vizinhos, seja através de ONG, ou seja através de iniciativas próprias mesmo, né, em trabalhar questões com escola, com menores, né, em ajudar centros que abrigam menores, né, em acolhimento de cidadãos em situação, né, de rua. Enfim, tudo isso que a população pode participar desse processo ajuda nas forças públicas no combate da violência. Eu estava pensando aqui, queria que a gente, trazendo para a prática, né, a gente viu uma redução, mas o que a gente poderia ajudar, por exemplo, para que algumas coisas reduzissem? Então, por exemplo, eu digo desde não andar com o celular olhando, coisas práticas, porque ainda mais esse período agora, período de festas, de Natal, a bolsa seja lá para trás, não sei. Vamos dar algumas dicas também para aproveitar para o pessoal ficar mais conectado, às vezes um entrar dentro de um carro, né? Às vezes, porque às vezes a gente achava que, por exemplo, dentro do shopping nunca aconteceria nada. Mas pode acontecer se a gente não vigiar, até que você coloque todos os presentes. Enfim, a gente não sabe o que a gente pode fazer dentro para evitar questão de homicídio, estupro, roubo, sequestro, que tenha coisas que a gente pode fazer. Carol, você tocou no ponto crucial, que são as medidas de autoproteção que a gente fala. Esse período natalino, como eu comecei a dizer, é um período mais vulnerável. Mais gente estão com grandes quantias de dinheiro nas ruas, que é um erro. Né, uma primeira dica, né, evitar carregar grandes quantias de dinheiro, procurar o uso do cartão de crédito com mais frequência. O dinheiro, se você vai de transporte público, esteja trocadinho ali de fácil acesso, para não precisar abrir a bolsa. A bolsa sempre à frente do seu corpo, nunca se distrair da bolsa. Manuseio, digitar o celular em ambiente tumultuado também não é o ideal. O ideal é que você procure um ambiente seguro e faça o uso do seu celular. Crianças, nesse período. Identificar as crianças, se for para um lugar de muito tumulto. Deixar ali o seu telefone de contato. Não perder as crianças de vista em nenhum momento. A gente também sempre orienta, Carol, que as pessoas elas evitem a última hora. Nós temos esse defeitinho, né? De deixar para o dia 24 a ceia do de noite. Ou comprar os presentes de Natal de última hora. Nós temos ainda uns dias, antecipe para que você pegue um ambiente menos tumultuado. Questão de férias. A polícia vira o foco dela. O nosso foco agora é a Operação Natalina até o final do mês. Prioridades são centros de comércio. Aí, a partir do dia 1º de janeiro, a polícia inicia operações Férias Seguras. Devido que muitas pessoas saem de suas residências e elas ficam sem vigilância. O ideal seria que você tivesse um parente mais próximo, um vizinho que soubesse da sua ausência, para que periodicamente fosse à sua casa. Para você que mora em casa, não deixe ela com aspecto de abandono. Correspondências jogadas, porque isso significa... Luz acesa do alpendre. Luz acesa. Fica lá. Luz acesa. Manhã, tarde e noite. Luz acesa significa que não tem ninguém em casa. Cadeado do lado de fora do portão significa que a pessoa saiu e não tem ninguém em casa. São ferramentas, gente, escadas. Rede social, não vai colocar férias. Que delícia. É o tal do hashtag partiu. Partiu, não sei quando volta. Que beleza. É agora, né? Então, são pequenas medidas de segurança, estradas, né? Nós temos que pensar em segurança como um todo. Se você vai pegar a estrada, verifique as condições do seu veículo antes. Não vai assim de qualquer jeito. Crianças sempre em cadeirinha, aquelas que necessitam, uso de cinto de segurança. Bebida alcoólica jamais no trânsito, nenhum tipo de influência de entorpecentes. E tenha tranquilidade, porque férias é para desestressar, não é para estressar. Aí as pessoas estressam no trânsito, estressam no deslocamento, então vá com tranquilidade, leve esse espírito de paz com você, procure sempre
desdobrar isso que a gente cultiva tanto em dezembro, que é o espírito natalino, durante o ano inteiro. Mantenha. Agora, só para a gente estar dando rumos finais aqui, até antes das considerações finais, eu quero fazer uma parte aqui, pedir um comentário sobre... Aqui nós mostramos dos 9, né, os 7 indicadores que apresentaram a queda. Dentre os quais a gente coloca aqui, ó, estupro tentado e estupro consumado, queda. Estupro de vulnerável tentado, queda. Mas o desafio se estabelece em estupro de vulnerável consumado, que ainda é um desafio que houve um aumento, né, do ano passado para cá em quase 10%. E também na questão do extorsão mediante a sequestro, que também saiu de 38 para 47 registros, quase também aí, percentual bom também aí, né? Alto. Quase 10% também. O que fazer para esses outros? Porque a gente vê que algo, por exemplo, do estupro de vulnerável consumado. O tentado, eu imagino assim, ó, tentou, gerou, não deu certo, porque alguma coisa aconteceu, por isso que não consumou. A minha visão. Agora, consumou. Aí vem toda aquela prisão, daquele ciclo vicioso ali, ó. Ameaça, tal, silêncio e tudo. Na verdade, houve uma mudança da legislação. Então, nós vamos só saber, de fato, esse valor, na questão do estupro, que eu estou me referindo. Sim, sim. Nós vamos saber se houve aumento ou houve diminuição daqui a um tempo. Por que acontece isso? Porque hoje houve uma interpretação diferente do que é estupro tentado e consumado. Hoje, tudo se classifica como estupro. Então, por isso, muitas vezes, o registro do tentado diminuiu e o consumado aumentou, porque, na verdade, houve uma migração do entendimento. Daquele que era tentado, agora é consumado. Então, essa é uma forma de explicar, um ponto a observar aí que a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos. E, com certeza, principalmente esse crime de extorsão, ele se torna agora um novo alvo. Ele é um alvo a ser combatido. Então, anualmente, a Polícia Militar, ela desenvolve estratégias para combater os alvos. Nós trabalhamos muito a interiorização do crime, por causa dos ataques às instituições financeiras, que nós tivemos um boom em 2016 de 239 agências estouradas, atacadas em todo o nosso estado. Nesse ano de 2018, nós já tivemos apenas assim, com pesar, mas nós tivemos 95 agências. Ou seja, nós tínhamos um crime que não acontecia, ele passou a acontecer e nós focamos, trouxemos ele como um alvo. E da mesma forma, outros crimes que têm as suas altas e baixas são devidamente acompanhados pela Polícia Militar com estratégias para entregarmos uma redução no próximo ano. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.